gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje estamos entrando nesse horário da noite com um convidado muito especial que está aqui cedendo seu tempo para compartilhar também com a gente um pouco do seu conhecimento, responder dúvidas que muita gente tem a respeito de saúde. Então, boa noite, doutor Frederico. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui hoje junto com a gente. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade de estar aí com vocês. Tá bem? É um prazer. Então, gente, esse é o nosso quadro, Júlia Convida. Doutor, esse é um quadro novo que a gente está fazendo aqui na Meta Clara. Eu sempre entro em lives compartilhando exercício físico, sempre inspirações para as pessoas terem mais qualidade de vida. Compartilho dos meus sucos de vegetais. Toda sexta-feira o pessoal acompanha, vai lá uma floresta para dentro do liquidificador ou da centrífuga. E a ideia sempre é explorar um pouco mais esse universo saudável, porque hoje a gente tem muita informação na internet e as pessoas chegam até a ficar com dúvida, né? O que eu faço, o que eu não faço? Às vezes uma coisa é saudável, daqui a pouco já não é mais. Então, a informação, ela está com acesso, né, para todo mundo, mas nem todas as informações são verídicas. Verdade, isso mesmo. E, às vezes a gente não sabe julgar, né, o que é correto ou não, né? Exatamente. E aí a gente criou o quadro Júlia Convida, então para trazer outros profissionais que consigam estar tirando essas dúvidas que eu, como profissional de educação física, entendo muito do exercício, mas de questões, né, mais específicas não, e esse quadro é exatamente para isso, para que outros profissionais possam, então, estar me ajudando nesse trabalho de pulverizar essa ideia de saúde de uma forma mais simples, né? A gente começar a desmistificar um pouco isso. Perfeito. Então, doutor, deixo a palavra contigo para o doutor se apresentar para o pessoal já está chegando aqui. Boa noite para quem está chegando. Então, gostaria que o senhor aproveitasse esse momento para se apresentar. Então, tá bom. Então, meu nome é Frederico Porto, né? Eu sou médico, eu moro em Belo Horizonte, sou mineiro, tenho 48 anos de idade, sou formado há 24 anos, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz a minha primeira residência em psiquiatria e depois de algum tempo de formado, eu recebi um paciente que ele não tinha nenhuma doença, né? Porque geralmente ele foi num clínico, o clínico fez uma avaliação básica dele, chegava à conclusão que ele não era doente, me encaminhava o paciente. Eu olhava para ele também, via que ele não tinha nenhuma doença psiquiátrica, né? A ausência de doença não é saúde. E, então eu me sentia muito, tinha um conflito, porque eu ia passar um remédio para alguém que não tinha nenhuma doença. Então, eu resolvi buscar uma segunda especialidade que pudesse me ajudar a tornar as pessoas que não estavam doentes se tornarem saudáveis, tá certo? Olha que bacana. Então, aí tirei meu título de nutrólogo. E eu costumo brincar que não tem muitos, né? Titulados. No Brasil, até o momento, eu só achei eu e mais 2, que são titulados, né? Eu tenho um título, né, de psiquiatra e um título de nutrólogo, eu sou o mesmo. E dedico uma parte da minha vida, além do consultório, eu dou treinamentos para empresas, às vezes eu tenho eles abertos ao público, e sou um professor convidado na Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola de negócios da América Latina, que fica aqui em Belo Horizonte, né? Uhum. Onde eu falo de saúde para executivos. Bacana. Doutor, agora até fiquei curiosa, porque hoje em dia tem muitos médicos que se intitulam nutrólogos. E qual é essa formação para ser realmente um nutrólogo? Porque agora o senhor me pegou. Fiquei curiosa. Aproveitando, né, que teve uma tragédia no Rio de Janeiro ontem, né, de uma mulher que morreu por um médico que não era gabaritado para fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Eu sempre digo que a competência é testada no limite. No caso lá é isso. Como ele não era cirurgião plástico, ele não era nem cirurgião, ele ficava assim, vou injetar mais um pouquinho de PMMA, eu ponho meio litro em cada glúteo. Porque, é claro, ele não tem noção do perigo, né? Ele não foi treinado para ver a noção do perigo.
Então, para o nosso público entender o que é uma especialidade médica. O médico, ele só pode se dizer especialista ou se ele fez a residência em um lugar credenciado pelo MEC, que foi o meu caso na psiquiatria, que era no Hospital das Clínicas, ou se ele fez um curso preparatório, e cada especialidade tem a sua, tem especialidades que exigem, claro, a experiência clínica em algum local que há quem valide durante 1 ano, 2 anos, aí você se submete a uma prova e aí você passa ou não naquela prova. Só tem 2 jeitos. Por exemplo, a prova de nutrologia, passam 8 em cada 100 pessoas que se colocam para fazer a prova. Então, do ponto de vista ético, um médico não pode dizer que ele é um especialista se ele não tem o título. Mas você vê isso todo dia, as pessoas fazem isso, né? Elas se dizem especialistas. Eu sou nutrólogo, mas você vai ver, ela não é. Eu não estou dizendo que ela não saiba, entendeu? Ela pode ter feito uma pós-graduação e saber fazer, mas ela é pós-graduada em nutrologia, ela não tem o título de nutrólogo. E isso é importante. Se você quiser saber, é só você ligar no CRM e perguntar se o médico é, porque o médico é um especialista, ele registra, e ele tem um código, um número chamado RQE, Registro de Qualificação em Especialidade, que ele leva para o CRM e ele recebe esse código. Então, por exemplo, no meu carimbo, além do meu CRM, tem os 2 RQEs meus. Entendi, muito obrigada. Entendeu? Isso mesmo. Volto a dizer, não significa que ele não saiba, ele só não pode auto-intitular, entendeu? Ele pode ter estudado, fez uma pós-graduação, não passou na prova, mas ele sabe muito de nutrição, tá bom, mas ele não pode dizer que ele é um nutrólogo, porque ele não é um nutrólogo, né? Ele é um... E hoje muito, né? Até a nutrologia, ela tá... E a gente percebe... Opa, meu som tá duplicando aqui. A gente percebe que hoje tem muito médico que se diz nutrólogo. É verdade. Doutor, então assim, eu tenho algumas perguntas já prontas aqui, pré-selecionadas, e o pessoal que está aqui assistindo pode fazer perguntas. O doutor me falou que ele vai respondê-las, vai deixar um tempo destinado a isso. Então, gente, as dúvidas que surgirem, por favor, podem escrever. Oi? Se eu souber, eu respondo todas. Então, tá joia. Gente que está aqui assistindo ao vivo, compartilhem essa live para que outras pessoas tenham acesso também a esse conteúdo. Eu tenho uma pergunta, eu tenho 2 perguntas que 2 seguidoras mandaram hoje, quando souberam que o senhor estaria aqui com a gente. E uma delas é o seguinte: ela toma fluoxetina e muito anti-inflamatório. E ela perguntou se esse tipo de medicamento vai dificultar ela no processo de emagrecimento. Essa foi uma pergunta da Mara Cardoso. Tá bom. Então a Mara, ela tem o seguinte, provavelmente a fluoxetina não vai atrapalhar ela a emagrecer, tá certo? Mas o anti-inflamatório, sim. Então, o uso, eu não sei por que ela usa, né? Mas o uso crônico de anti-inflamatório tem 2 problemas. Um é a lesão dos rins dela, o uso contínuo de anti-inflamatório tem lesão renal. O segundo problema que ela vai ter é uma disbiose, ela vai interferir na biota, nas bactérias do intestino dela. Hoje nós sabemos que a flora intestinal, ela tem uma importância muito grande na nossa saúde. Então, por exemplo, você pega um rato obeso e um rato magro, você transplanta o intestino do rato magro para o rato obeso, ele emagrece. Você transfere, você faz um transplante fecal do rato magro para o obeso, ele emagrece, e do obeso para o magro, ele engorda. Nós não sabemos o que veio antes, mas o fato é que a pessoa obesa e as pessoas magras têm bactérias diferentes no intestino. É como se, eu brincando, você tem mais vontade de comer doce também, em parte, porque a sua bactéria quer comer doce, entendeu? Então, ela secreta substâncias que determinam até o seu paladar, a sua preferência. Então, o fato de ela usar o uso contínuo de anti-inflamatório, ela está criando uma disbiose nela. Eu não sei exatamente por que ela toma, talvez ela toma por necessidade. Mas toda doença que ela tiver crônica deveria ser tratada com outro tipo de medicamentos e não um anti-inflamatório. E o que ela pode fazer, então, para repor a flora dela? De uma maneira barata. Ela
ganha de presente um kefir, né? Esse kefir não pode comprar, não é isso? O mito? Exatamente. Ela ganha de presente aí, ou seja, qualquer um, em leite, em água, em leite de coco, e ela toma todo dia kefir para repor as bactérias dela. Come fibras, porque se ela comer fibra, a fibra é o alimento da bactéria. Ela procura comer triglicerídeos de cadeia curta, por exemplo, óleo de coco, também é alimento para a bactéria. E as bactérias saudáveis vão crescer e ocupar o lugar das bactérias não saudáveis. Perfeito. Existe alguma diferença entre o kefir de água e o de leite? Pode ser usado os dois? Pode ser usado os dois. Basicamente, é só se ela tiver alguma intolerância à caseína, não é isso? Você tem que lembrar o seguinte, né? O kefir os lactobacilos, eles digerem o açúcar, né, do leite, que é a lactose. Mas a proteína do leite, que é a caseína, ela continua ali. Então, se a pessoa tiver intolerância à caseína, ela pode ter, aquilo pode incomodá-la. Porque muita gente não consegue tomar o de água, porque de água tem gosto de vinagre, não é isso? Tem um gosto horrível, né? Então, certo. A segunda pergunta, que também veio hoje de manhã, é da Ilza, e ela perguntou por que ela tem tanta cãibra, e não é só quando ela faz exercícios, é constantemente. A Ilza Souza que fez essa pergunta. Tem várias coisas importantes. Primeiro, saber se Ilza toma algum remédio. Por exemplo, quem toma estatina, mais, né, que é o remédio para baixar o colesterol, tem mais chance de ter cãibras, especialmente na panturrilha, né, na batata da perna, não é isso? Esse é um ponto. Eu não sei se é o caso da Ilza. Você pode ter, muito mais, a pessoa pode ter uma contratura muscular, não alonga direito, faz uma atividade física, não alongou, e ela pode ter uma sensibilidade de gerar cãibra. A pessoa pode ter um problema circulatório, né? Pode ter varizes. O que a Ilza pode experimentar? Ela pode experimentar duas coisas para ajudá-la. Ela pode usar, por exemplo, tomar ômega 3, tem pacientes que melhoram cãibra, porque às vezes a maioria das cãibras não tem causa nenhuma. A gente chama de medicina de idiopática, e também não tem nenhum perigo, nenhuma doença grave. Ômega 3 e ela aumentar a ingestão de magnésio, que ela pode também ajuda as pessoas a diminuir a incidência de cãibra. Né? Perfeito, muito obrigada. Vamos lá. Existem alimentos que realmente têm o poder de emagrecer alguém? Isso é impressionante, né? Ou seja, o que determina a nossa saúde é a variedade alimentar, né? Mas nós buscamos, da nossa natureza, querer simplificar a realidade. A gente quer achar sempre uma causa, um culpado, não é isso? O alimento ideal, né? Que se eu comer mais, ele vai me dar saúde. Então, eu brinco assim, nós temos dois vieses. Viés é a maneira que a mente funciona na alimentação, que me incomodam. Um é, se é bom, mais é melhor. Não, quem disse? É verdade, às vezes é bom, mas não sei, você não pode comer mais daquilo, né? E se é ruim, é culpado por tudo. Então, atualmente é assim, o glúten. O glúten é culpado da esquizofrenia ou autismo? Não, não é verdade, tá certo? Então, não tem um alimento mágico, isso não existe. É claro que há alimentos que engordam mais do que outros, tá certo? O que eu costumo dizer é o seguinte, primeira coisa na alimentação, você tem que comer comida de verdade. Você tem que perguntar assim, a sua avó comia? Não, né? Então, você tem que descascar mais que desembalar. Né? A avó comia? Não, a vovó não comia. Se a vovó não comia, é porque você tem grande chance de estar comendo uma coisa que não é saudável. Então, quanto menos alimento processado que a gente começar a comer na vida, industrializado, mais saudável nós somos. Essa é a primeira mudança alimentar que alguém tem que fazer. A segunda, você sabe melhor do que eu, é diminuir a ingestão de carboidrato. Você tem um alimento que te engorda, é carboidrato refinado. É o problema do mundo, né? É pão, açúcar, arroz, todos não integrais, no caso, né? Porque o integral, como ele tem mais fibra, ele é absorvido mais devagar e te engorda menos, mesmo tendo a mesma caloria, né? Então, se tem um alimento que você tem que ter cuidado, é carboidrato refinado, se eu fosse escolher um vilão, né? Um vilão seria ele. Então, feliz da vida, doutor. A pessoa fala assim, não vou comer nunca, doutor. Não, porque a vida, ela é composta, nós temos prazeres na nossa existência. Um alimento tem que ser analisado através de 7 perspectivas, tá? Eu chamo 7 P's. Ele tem propriedades calóricas, que é isso, é a caloria. Quantas calorias tem um alimento?
Você fala para mim, isso é importante? Mas a caloria, ela é uma medida do laboratório. O alimento, se ele entrar no seu intestino, você comeu, se ele não for absorvido, não interessa que caloria que ele tem, entendeu? Então, você tem a segunda propriedade dele, que são as propriedades que eu chamo de glicêmicas. É o índice glicêmico. É a velocidade que o alimento é absorvido. Então, vamos pegar um pão branco, um pão integral. A mesma caloria. Vamos supor, mesma caloria. O integral vai te engordar menos. Por quê? Porque vai ser absorvido mais devagar, porque ele tem fibra. Então, a propriedade glicêmica dele é diferente. O índice glicêmico dele é mais baixo. Quanto mais alto o índice glicêmico, pior. Você tem propriedades nutritivas. Sim, ué. Claro. Se você for na dieta de pontos antigas, se você considerar só a caloria, uma pera e um biscoito recheado tem a mesma caloria. Você podia trocar um pelo outro. Não. Caloricamente, sim. Não em termos nutritivos. Vovó não tinha... Na natureza não tem biscoito recheado, não é isso? Propriedades calóricas, glicêmicas, nutritivas, propriedades imunodigestivas, tá certo? Ou seja, o alimento, se você tem alergia a ele, se você é alérgica a ele, não é isso? Ou seja, se você digere ele bem, então vão dar duas diferenças. Você pode ingerir a lactose do leite e não digeri-lo, né? Ou eu posso ingerir o leite, eu digiro o leite, mas eu tenho alergia à proteína do leite. Então, quando a pessoa faz o exame de lactose lá no laboratório e fala assim, doutor, eu fiz, deu tudo bem. Não, ela só viu se ela digeria ou não o açúcar do leite, que é a lactose. Ela não avaliou se ela tem alergia à proteína do leite, tá certo? Então, isso também tem que ser considerado, né? Então, voltamos. Propriedades calóricas, glicêmicas, nutritivas, imunodigestivas. Então, você tem que olhar em todos esses pontos. Nós temos que olhar, por exemplo, o alimento você tem que ter, prático. Ele tem que ser prático. A dieta tem que ser prática. Não adianta eu te passar suco de mirtilo 3 horas da tarde. Você não vai comer o suco de mirtilo, né? Ele tem que ter preço, ele tem que caber no seu bolso, não é isso? Né? Mirtilo, então, não cabe no bolso. Não. E o alimento, ele tem que te dar prazer, tá certo? Se você não te der prazer, ele não ele está faltando uma parte, você não vai conseguir viver sem prazer. Não come só pelas questões biológicas do alimento, isso tudo nós falamos. Você come porque ele também te dá prazer, né? Então, assim, você saboreia o alimento, você tem seus amigos em volta da mesa. Então, isso tudo é importante, tem que ser considerado, né? Perfeito. Doutor, eu estou muito feliz, porque eu falo muito essa frase, gente, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. E essa questão dos refinados, eu tinha um hábito... lá em 2014, em 2015 eu fiz uma mudança muito radical na minha vida e eu emagreci 15 quilos. É mesmo, não era magrinha assim, não? Não. Depois da gestação, o peso ficou e eu não conseguia de maneira alguma perder peso, né? E eu estava com um refluxo esofágico que estava afetando as minhas cordas vocais, por causa, né, da tamanha acidez. E aí eu fui numa médica e ela falou que eu teria que fazer, então, uma cirurgia. E antes de fazer a cirurgia, eu resolvi, então, mudar completamente a minha alimentação e realmente tinha eliminado os refinados, né, na minha vida. E eu tinha que fazer aquele café da manhã com pão, queijo, presunto, tudo, coisa linda na mesa, bolo. Então, esse aí, café mesmo, né? Cafezinho. Lá eu sentava igual uma rainha naquela mesa e comia o bolo, o pão, e assim era. E nesse período de mudança, eu comecei a substituir, então, o meu café da manhã pelos sucos de vegetais. E eu me adaptei muito bem com os sucos, né? Esses sucos verdes mesmo. No começo tinha um pouco de dificuldade por causa do paladar, e eu aos poucos fui acostumando, e foi incrível. E aí eu cheguei e fui fazer meus exames novamente na gastro. Ela falou para mim, você não vai precisar de cirurgia. E aí a minha avó voltou. Todo mundo, né? Antes da cirurgia. Ela tinha que receitar para todo. A gastro tinha que receitar isso para todo mundo antes da cirurgia, não é isso? Né?
E na verdade não foi ela que me receitou na época, né? Eu fiz isso por conta própria e ela falou para mim: olha, Júlia, se você está disposta a manter essa alimentação, não há necessidade de passar por um processo cirúrgico. E aí me escapei. Isso aí. Muito meus parabéns. Muito obrigada. Então vamos lá. Próxima. Já foi, né? Aqui era uma opinião sobre, sobre a ingestão dos carboidratos no período da noite. Então, acho que é a nossa resposta. Exatamente. Ou seja, você está desligando, né? Se você olhar a vida, por exemplo, eu, na minha infância, eu comia 3 vezes por dia, né? Eu passava 12 horas comendo e 12 horas em jejum, não é isso? Eu brinco que hoje as pessoas, elas dormem 6 horas, passam 18 horas comendo a cada 3 horas. Então, isso não tem uma coisa errada. Então, é isso. Ou seja, você, desde que o carboidrato seja complexo, e você coma pouco à noite, não é um grande problema, né? Os carboidratos ideais são os carboidratos fibrosos, que é isso, legume, verdura, isso é o melhor carboidrato que você pode comer. É melhor que cereal, tá certo? Nós temos que lembrar que o homem, o ser humano, o Homo sapiens, 99% da sua existência no planeta Terra, ele foi nômade. Ele não era, ele andava. O que aconteceu é que quando ele se tornou agricultor, ele teve que selecionar alimentos de grande concentração calórica para que ele pudesse comer menos e ter muita caloria. Então foi selecionada a batata nos Andes, o milho no México, o arroz no Oriente, o arroz no Oriente, o trigo no Oriente Médio, então vamos lá, né? A batata nos Andes, o milho no México, o trigo no Oriente Médio e o arroz no Oriente. Então, dessa forma, os cereais, eles são, na verdade, e no caso aí o tubérculo, que é a batata, eles têm grande concentração calórica. Então, mas claro, o agricultor trabalhava 8 horas por dia na enxada, então com isso ele consumia a caloria que ele ingeria. Não é o nosso caso, né? A gente manteve isso e comendo cereais que nos dão muito mais calorias do que a gente provavelmente consegue consumir. Perfeito. Mas, um detalhe importante. O maior mito que alguém pode ouvir de alimentação é o seguinte: você vai num profissional e ele fala, para você emagrecer é muito simples. Você só tem que diminuir a ingestão e aumentar o gasto. É assim? Quem disse que se você passar a fazer 1 hora de ginástica por dia, a sua fome não vai aumentar? Claro que vai aumentar. Então, isso é uma coisa absurda, quem pensa isso. Igual eu falar assim, você vai para a sauna, fica 1 hora lá dentro, mas quando você sair, você não tome água, por favor, tá bom? É igualzinho, não tem nenhuma diferença. Ou seja, essas duas variáveis, ingestão e gasto, elas são dependentes. Tem como se fosse uma memória do peso de todos nós. O que determina essa memória é a quantidade de insulina que eu secreto no meu corpo. E isso é determinado muito mais pelo quanto eu como, é muito mais pelo tipo de alimento que eu como. Quanto mais rápido o alimento é absorvido, mais insulina é secreta, mais eu formo gordura, mais essa memória é de alguém pesado. Entendeu o que é? Eu fico obeso. Entendi. Perfeitamente. Aqui eu ia até perguntar, já falando de obesidade, qual é a influência da genética na obesidade? Porque muita gente fala assim, eu sou gordinha por causa da genética. Sim, existe, evidentemente, que, né, nós temos que entender o seguinte, tudo tem uma influência genética, né? Foi feito um estudo na Dinamarca, com gêmeos idênticos, criados separados com relação ao seu peso, e descobriram que havia, sim, tem uma correlação genética. Mas a pergunta é o seguinte, por que então que a obesidade se torna um problema de saúde pública nos últimos 50 anos, não é isso? Exato. Cada vez mais você tem mais obesos. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, nós temos mais de 100 mil adolescentes nos Estados Unidos hoje com diabetes tipo 2. Uma doença que a gente só conhecia em pessoas com mais de 40 anos. Ninguém sabe o que é tratar de um adolescente que vai viver até os 60, que começou a ter diabetes com 16. Tipo 2, né, por obesidade. Então, assim, mesmo que há um traço genético, certamente que há.
né? Mas, assim, mas isso não muda o fato de a gente ter que adquirir novos hábitos. Porque é claro que o erro, muitas vezes, é a pessoa fala assim, não, então eu quero ficar muito magrinha. Talvez você não tenha biotipo para aquilo, né? Mas você sempre pode ter um peso ideal para você, tá certo? Eu acredito, sinceramente, se a pessoa tiver alterações genéticas, que a pessoa que brinca, que ela toma um sorvete, deita, e ela engorda 2 quilos. Isso é real, isso não é mentira. Hoje você tem como fazer avaliações genéticas para saber quantos polimorfismos, que é alteração genética, né? O polimorfismo é a alteração do gene. A pessoa tem, por exemplo, de metabolismo de carboidrato. Então, vamos supor, são 18 genes, vamos supor que ela tem alteração em 15. Você sabe que aquela pessoa vai ter muita dificuldade de emagrecer se ela comer carboidrato. Tá certo? Muitos estão me ouvindo e falam assim, vou fazer o exame. Mas provavelmente ela já sabe disso, entendeu? Ela já sabe disso. Ela já fez por tentativa e erro, né? O exame só vai mostrar o que ela já sabe, né? É como se você tivesse grávida 3 meses, vai fazer exame lá de urina. Não precisa fazer, não. Você está grávida, né? Você já sabe. O que ela tem que fazer, ela tem que mudar o hábito, né? Ela já sabe o que ela precisa, né? É isso? Ela só quer uma comprovação disso, né, doutor? Ela quer comprovação científica. Tá bom, se quiser, faz. É um exame que não é barato, mas pode fazer, né? Só que vai te dar a comprovação do que você já sabe, né? Ou seja, por isso que eu digo, o gargalo é mudar o hábito, né? Que é o nosso produto digital, nós conversamos hoje cedo, que eu estou lançando, que chama Domine Seus Hábitos com a Neurociência, onde eu mostro a neurociência da mudança de hábitos, tá certo? Você pode fazer. Falar mais sobre isso. Porque tem várias mentiras aí que você ouve. Hoje mesmo eu abri um livro, até um livro bacana, tinha aquela mentira assim, para mudar um hábito bastam 21 dias. Todo mundo aqui que está me escutando já fez dieta por 21 dias, tá vendo? Você mudou? Não, é uma mentira, é uma mentira. Agora, por que existe essa mentira? A mentira existe porque nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, um cirurgião plástico americano chamado Maxwell Maltz, ele lançou um livro chamado Psicocibernética. E ele escreveu no livro que você demoraria 21 dias para criar um novo hábito, porque ele se baseou no seguinte experimento. A pessoa que perdia um membro, perdia um braço, eu demoro 21 dias para me acostumar com a ausência do meu braço. Aí ele extrapolou aqui para adquirir um hábito. Hoje nós sabemos que não. Que um hábito demora, em média, 68 dias para ser adquirido. E tem hábitos que chegam a 256 dias para você adquiri-los. Provavelmente um hábito alimentar como o seu, que você mudou, você pode lembrar, e você tomou uns 6 meses para poder se habituar ao novo sabor, não é isso? Nossa, não é? Nossa. Né? Eu colocava no manga para adoçar, não conseguia, até ir reduzindo. Isso mesmo. Então, você foi desensibilizando. Exato. Então, o erro é a pessoa querer fazer de uma vez. Nada de uma vez funciona. Você tem que começar muito pequeno e ir aumentando gradativamente, tá certo? Eu brinco que tem que ser tão pequeno que você tenha vergonha de não fazer. É isso? Você tem que comer uma folhinha de couve, podia ser meia folha, qualquer coisa que você... É tão pequeno que você fica envergonhado, fala, só isso, é só isso. E aí você vai aumentando. E aí vai promovendo essa mudança, né? Depois da manga eu colocava uma colher de mel, e aí até tirar o mel e daí fazer só o suco de vegetais. Exatamente. Doutor, temos tantas perguntas aqui. Eu anotei algumas aqui no caderno enquanto elas estavam anotando, porque como vai subindo muito rápido, aí eu perco. A Orly, ela perguntou sobre o que seriam considerados os superalimentos. Peraí, o som falhou. Ela perguntou? Sobre o que seria considerado os superalimentos. Bem, você pode pensar o seguinte, um superalimento é um alimento que seja nutritivo, então o que é o ideal, né? Lembra-se, né? O alimento, além do preço, prazer e praticidade, ele tinha propriedades calóricas, nutritivas, glicêmicas e imunodigestivas, não é isso? Tá certo? Então, ele é um alimento que seja uma caloria, que não seja demasiadamente calórico, muito nutritivo, no sentido de ter micronutrientes, né? Que é vitaminas, minerais, não é isso? Ele teria que ser de baixa carga glicêmica, absorvido mais lentamente, e para você ele não é nem alérgico e você digere ele bem. Esse seria o alimento ideal.
Mas é muito importante elas entenderem que toda vez que você achar um superalimento, você vai desconsiderar o todo. E a variedade que é a riqueza. O que nós perdemos com o tempo? Eu me lembro que eu ia na casa da minha avó e no quintal dela tinha assim, 5 tipos de laranja. Na minha infância tinha 8 tipos de manga. Eu me lembro que eu gostava de uma manga chamada manga rosa, que era uma manga que só tinha uma vez por ano, né? As mangas só tinham uma vez por ano, né? Então, a fruta era de estação e ela tinha variedade. Hoje não, você come a mesma coisa todo dia. Então, isso é importante ela saber. Que não é o superalimento, é você ter uma variedade de alimentos saudáveis. Que é isso? Alimento vivo, o mais fresco possível, não é isso? Por exemplo, se ela vai no sacolão comprar, se ela chega primeiro, ela compra um alimento melhor. Você tem que lembrar, nós temos uma vantagem no Brasil que ninguém pensa. Em qualquer grande cidade brasileira, o agricultor colheu lá o seu alface, o seu couve, hoje de manhã, não foi isso? Ele veio de caminhão na madrugada e ele foi deixado no sacolão. Você acha que é assim nos Estados Unidos? Não. O alimento é congelado lá, ou ele vem, entendeu? Ele recebe, ele é embalado com conservantes, ou seja, ele nunca chega fresco igual o nosso. E é claro, se você chega primeiro no sacolão e compra os antioxidantes, né, as vitaminas, os nutrientes do alimento foram preservados, se você compra primeiro e coloca na geladeira, por exemplo, tá certo? Então, assim, não é que haja um superalimento, os alimentos de verdade, coloridos, né? E, né, esses são alimentos que você pode considerar que eles são nutritivos para a gente, né? Perfeito. Até com a pergunta dela, já me veio em mente, né? Porque muita gente pergunta nas lives sobre espirulina, clorela, que são vendidas hoje, né, como superalimentos. Mas é isso. Sua avó comia espirulina? Não. Né? Comia clorela? Não estou dizendo que você não deva, mas não é isso que vai melhorar a sua saúde. Não é o milagre. O que te mata ou te dá saúde é o que você come todo dia, não é isso? Você toma 2 cápsulas de espirulina e come uma pizza, que diferença vai ter a cápsula de pizza? Que espirulina? Vai mudar, não vai ter. O que vai fazer a diferença é a pizza, né? É a pizza que vai fazer a diferença. Então, o que te mata é o que você come todo dia, né? Não é o que você come, não é o McDonald's que você vai comer no domingo, não é isso que vai te matar. Então, se você comer todo dia, aí sim. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A segunda pergunta era da Simone e ela perguntou qual é o problema que pode ocasionar dela tomar, ela se sente viciada em analgésicos porque ela tem dores crônicas. E o que ela pode ter como consequência disso? Primeiro, o seguinte, se ela toma todo dia um analgésico para uma dor, qualquer que seja, tá bom? Ou pode ser uma dor de cabeça. Quando ela não tomar, é como se o corpo dela ficasse viciado. A dor vem. Você está entendendo? Ela sente agora uma dor pela falta do analgésico. Ela mudou o parâmetro de dor dela. Você está entendendo? Ela é igual a mulher que vai tomar diurético sempre. Aí ela fala assim, eu paro, eu engordo. Não é que você engorda. Você volta até a água que você tinha antes. Então, se não é que ela para de tomar o analgésico, ela sente uma dor porque o corpo dela viciou no analgésico. O único jeito de tirar isto, eu não sei exatamente qual é a dor dela, ela tem que ir no médico, ele passa um anti-inflamatório para ela durante uma semana, que vai amenizar a dor, e aí ela para com ele. Aí ela tira que geralmente são Dorflex, essas coisas que as pessoas tomam todo dia, né? Exato, que é fácil acesso, né, hoje em dia. E ela queria saber se o uso de analgésicos também atrapalha no processo de emagrecimento. A mesma coisa do anti-inflamatório. Vai interferir no seu bioma, não é isso? Ao mudar as bactérias do seu intestino, muda a sua digestão. Então, só para elas entenderem, nós temos no corpo 10 vezes mais micro-organismo, mais bactéria, fungo, do que célula. É claro, uma célula desse tamanhozinho, a bactéria desse tamanho, tá bom? Mas, né, aliás, o contrário, desculpa, a célula é grande, a bactéria é pequenininha. Né? Então, assim, mas nós temos 10 vezes mais seres, organismos do nosso corpo, do que células. Você não vê porque estão todos no intestino, na pele e tal. Então, quando você começa a tomar qualquer medicamento, seja um anti-inflamatório, um analgésico, não, de maneira crônica, sem indicação, né, você começa a alterar as bactérias que você tem no intestino. E isso faz com que algumas bactérias migrem para os outros lugares, vem para o seu intestino delgado, que nós estamos falando do grosso, que é a última parte do intestino.
Quando elas migram, elas começam a interferir na absorção dos seus alimentos, isso é o que nós chamamos de uma disbiose, tá certo? E é por isso que isso pode acabar influenciando, acredita-se hoje, o seu desejo de comer mais açúcar. Eu brinco agora, tem uma desculpa boa, não sou eu, é a minha bactéria. Tá com vontade de um docinho. É culpa da bactéria, não sou eu, entendeu? Não é culpa minha. É igual aquele paciente alcoólatra que fala, doutor, eu não bebo, não. Mas depois do primeiro gole surge um outro que esse cara bebe pra caramba. Então, a culpa não é sua, a culpa é da bactéria. Então, se você tomar remédio dessa maneira crônica, você vai alimentar essa bactéria que quer comer doce, vamos dizer assim, né? Gente, ó, só não vale agora, meninas, meninos que estão assistindo aqui, culpar a bactéria, hein? Não vamos dar ideia, né, doutor? Se você matar ela, já falei, não sei se ela estava assistindo, você vai comer kefir. Vamos matar ela, então. Que tem fibra, né? Que vai te dar mais gases inicialmente, sim. Fibra dá mais gases inicialmente. No início é verdade, até o intestino acostumar, que elas vão crescer, as boas vão crescer, né? Então é isso mesmo. Perfeito. Aí as bactérias ruins, as que te fazem comer doce, vão diminuir. Perfeito. Doutor, vamos para a pergunta, então, da Patrícia Moreira, sobre os corticoides. É verdade que esse medicamento causa inchaço nas pessoas e que ele fica muito tempo no organismo? Bem, Patrícia, primeiro, se você toma... Então, vamos ver, por que se usa corticoide? Tem doenças autoimunes, reumatológicas, né? A pessoa tem lúpus, artrite reumatoide, ela tem que tomar, né? É um remédio que ele atua no seu sistema imunológico. Então, essas pessoas que têm essas doenças, é como se ela tem um sistema imunológico que está funcionando contra ela. Então, você toma para amenizar. E, às vezes, a pessoa não tem dor. Ela pode ter um lúpus que ataca o rim. Então, ela toma e fala, não sinto dor não, doutor, mas o rim está sendo atacado. Isso é importante. Na minha opinião, o corticoide você tem que ter mais cuidado, que é, às vezes, usado abusivamente, é aquele que você vai no otorrino e ele dá para você pôr no nariz, agora nessa época do inverno. Esse aqui, na minha opinião, é o mais perigoso. Por quê? Porque mesmo ele sendo pouquinho, né, ele não vai te inchar, porque o que te incha é quando você toma via oral, em doses mais altas, né? Ele dá, às vezes, o efeito colateral de dar retenção hídrica, dá sim. Mas aquele flitzinho que as pessoas, às vezes, usam abusivamente, ele causa no seu corpo, muitas vezes, que ele é um hormônio, concorda? Você produz cortisol também no seu corpo. Quando eu uso um que vem de fora, a minha glândula, ela para de produzir. E um dos sintomas, quando você para de produzir, você fica mais cansado, tá certo? Porque eu usei uma vez e parei. Aquele que usa todo dia, né? Ele não percebe porque ele está tomando todo dia. E que ele também não pode parar de uma vez, o que toma todo dia. O do nariz não tem problema, porque é pouquinho. Mas quem toma ele via oral seguido, se ele para abruptamente, a pressão dele cai, aquilo tem que ser retirado aos poucos, né? Então, sim, corticoide pode dar inchaço, mas se você usa por causa de uma doença crônica, você nunca deve suspender sem orientação do seu médico, senão te faz muito mal. O que você tem que ter cuidado, na minha opinião, é quando usar excessivamente esse do nariz. Se o nariz estiver bom, você usa um Sorine, outra coisinha, né? Um nebulizador no quarto. Você não ficar usando aquilo como se fosse, não fizesse mal nenhum, né? Obrigada, doutor. Então, Patrícia Moreira, foi respondido. A Valmira Moreira, ela perguntou quais são os alimentos que são ricos em magnésio. Então, alimentos verdes, você pode dizer. O que é verde, né? Vamos supor, alface, couve, espinafre, né? Esses são alimentos que você tem, são ricos em magnésio. Perfeito. Então, meu sucão tá rico em magnésio, né? Porque é verde. Tá, deixa eu ver aqui. A Aline Pinheiro gostaria de saber mais sobre a doença celíaca. Ela descobriu há pouco tempo e sofre muito com a vontade de comer os alimentos que contêm a farinha, pois ela era muito acostumada a comer. Essa é a pergunta da Aline Pinheiro. Então, a doença celíaca, né, Aline? É a doença onde você tem uma intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína presente em alguns cereais, né? Dos que a gente come, tem cevada, tem no trigo, não tem no arroz, não tem no milho, tá certo? Então, a pessoa, quais são os sintomas? A pessoa tem diarreia, ela emagrece, porque essa alergia, né? Essa intolerância
vai destruindo a parede do seu intestino delgado, que é onde absorve os alimentos. Então, a pessoa desenvolve uma anemia e assim por diante. Então, é verdade, você não pode comer, né, glúten. E você tem que ter vários cuidados, essa de pessoas sensíveis ao glúten. Aqui em Belo Horizonte tem uma lanchonete sem glúten. Você não pode nem entrar com pão lá. Porque se você entrar com pão, o glúten voa do seu pão, isso aí contamina a mesa lá que o camarada está sentado. Tanto é que no Brasil é um problema. Por exemplo, a aveia, ela não tem glúten. Mas a aveia brasileira é manipulada no moinho do lugar onde é manipulado o trigo. Então, ela é contaminada por glúten. Então, se você realmente tem a doença celíaca, infelizmente... Mas se você procurar hoje, tem receitas impressionantes, né? Lá, por exemplo, nesse lugar, eu como um pão lá que parece um pão de verdade. Não tem diferença. Uhum. Mas eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Uma coisa é você ter doença celíaca, mas tem um grupo de pessoas que são pessoas intolerantes ao glúten. Eles não chegam a ser celíacos, mas eles alegam que você tirar o glúten da vida deles, emagrecem, se sentem melhor. Isso é possível. Né, é um grande debate na medicina. Na minha opinião, o erro está nos extremos. De um extremo, aquilo que eu brinquei. O glúten é responsável por tudo, do autismo e esquizofrenia, não é isso? No outro extremo, tem um médico convencional que fala assim, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Porque o trigo que a gente usa a partir dos anos 80, ele tem 5 vezes mais glúten do que o trigo anterior. É igual se eu pegar você que mora em Joinville, na cidade da Júlia, né? Lá em Pequim. O ar de Pequim, ele é tão poluído que ele é inclassificável. E Júlia, que nunca teve alergia respiratória, passa a ter lá em Pequim. A mesma história. Então, antes o trigo tinha 5 vezes menos glúten, ele não gerava alergia. Agora que ele tem 5 vezes mais glúten, um monte de gente tem intolerância a ele. Isso é uma verdade. Mas eu percebo uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, e eu não sei te dizer se eu estou certo ou errado no que eu vou falar. Eu percebo pessoas assim, a pessoa para de comer glúten por algum motivo, ela resolveu. O dia que ela come, ela passa muito mal. Eu nunca sei se aquele mal que ela passa é uma reação do corpo ou é o que a gente chama um efeito nocebo. O que é o nocebo? Placebo, e tem placebo e nocebo. Placebo é assim, quando eu vou estudar para saber se um remédio funciona, eu dou o remédio para a pessoa e eu dou uma substância para outra que não é nada. Geralmente é uma farinha de trigo, não é, tem um remédio. Isso aqui chama-se placebo. Mas tem gente que cura com isso, porque ele acredita tanto que aquilo tem que aquilo vai curar, que ele cura. Isso não é uma cura falsa, é uma cura real. Tanto é que você tem que fazer o estudo assim, chama duplo cego. Nem o pesquisador sabe qual das duas pílulas tem o quê, e nem quem está tomando sabe. Porque nós sabemos hoje que 30% da cura é placebo. Beleza. O nocebo é o contrário. É quando eu tomo uma coisa e eu acredito tanto que aquilo me faz mal, que faz. Né? Então tem gente que eu acho que é isso, porque o cara é saudável, um dia comeu um pedacinho de pizza. Por quê? É nocebo. Só pode ser nocebo, não tem cabimento aquilo, entendeu? Né? É verdade. Só pode ser nocebo. Aí, ó. Eu tava falando que a minha irmã mora em Nova York, a gente aqui na pizzaria, ela fala assim, uma pizza sem glúten. Eu falei, aqui não existe pizza sem glúten, não. Você tem em Belo Horizonte, não tem pizza sem glúten. Aí ela come uma pizza de tapioca, mas tá entendendo? Porque se ela come, aí tem enxaqueca no dia seguinte, eu acho que é efeito nocebo. Nossa, eu já sei que aquilo tá me fazendo, eu acho, né? Tá me fazendo muito mal. Nem bateu no estômago, tá assim, nossa, enxaqueca, que agora não vai... Ai, gente, super me identifiquei, doutor, porque eu como e já tô passando mal, já tô a acidez voltou, eu não posso, meu refluxo volta, tudo volta. Aquele dia tem refluxo, né? Exatamente. Ó, falou para mim aqui, ó. Então, vamos lá. A Orly perguntou, doutor, ó, ela tem 50 anos, inclusive a Orly, olha, ela participa do meu programa, ela é um exemplo. 50 anos, ela gostaria de saber um pouco sobre a suplementação de vitamina D no organismo e a relação com a pressão alta. Bem, você diz, não tem nenhuma relação, né? Não é o fato nem de você ter para mais ou para menos vai interferir na sua pressão. A pressão alta é uma doença multifatorial. Tudo que tem muitos fatores na medicina, a gente tem dificuldade de resolver. Por quê?
Porque a medicina, se você lembrar bem, as primeiras doenças que a medicina conseguiu se livrar foram as doenças infecto-contagiosas, não é isso? Nós curamos a tuberculose, fazendo vacina de poliomielite. Então, todas essas doenças tinham uma causa. É uma bactéria, é um vírus. Tudo que tem mais fatores vira uma bagunça, porque a gente não sabe o que fazer. A hipertensão arterial é uma delas. Né? Então, por exemplo, se você emagrece, sua pressão baixa. Se você pratica atividade física, ela baixa. Mas a sua vitamina D não necessariamente está ligado a isso. A vitamina D, acredita-se, hoje está ligado não só à formação dos ossos, mas ela melhora o seu sistema imunológico, tá certo? Então, antes desse, o sistema imunológico melhor. As pessoas que vivem abaixo do Equador têm menor incidência de todos os cânceres. Uma das hipóteses é que o sol produz mais, se você toma mais sol, você tem mais vitamina D. Então, você deve usar a vitamina D por esses motivos, tá certo? Mas para a sua pressão arterial, ela não vai provavelmente influenciar, não. Bacana, muito obrigada. Então, vamos ali. A Neide de Souza perguntou aqui, doutor, que ela já fez várias mudanças alimentares, emagreceu, mas ela ainda não saiu do risco do diabetes. E aí ela perguntou, será que é porque ela tem menopausa precoce? E também ela tem um fator genético, porque a mãe dela já tem diabetes. Então, tá bom. Então, você tem uma diabetes tipo 2, tá certo? A menopausa faz com que, quando você entra na mulher, entra na menopausa, a alteração dos hormônios faz com que ela aumente a gordura no corpo. Então, só para você entender, você já tentou. Então, você é o exemplo do que eu falei. O peso é o seguinte, olha que coisa impressionante. A pessoa come mais e ela engorda. Chega um ponto que ela come mais porque ela está acima do peso, não está acima do peso que ela come mais. Eu vou explicar. Como ela aumentou o tamanho dela, e ela passa a produzir mais insulina, né? Porque, na verdade, é o excesso de insulina que é o problema, na sua diabetes. Naquela diabetes da criança que toma insulina é a falta. Qualquer um está me ouvindo vai lembrar, se você tem um caso na família. Aquela criança, aquele adolescente que desenvolveu diabetes tipo 1, ele era magrinho, você lembra disso? Magrinho, né? Urinava muito, muito magrinho. Por quê? Tinha pouca insulina. O diabetes tipo 2 da idade, uma pessoa está obesa, tem muita insulina. Então, o que você pode fazer é o seguinte, quanto menos carboidrato você ingerir de cereais, menos insulina circulante você vai ter, mais as suas células vão ficar sensíveis à insulina, porque a gordura faz você entrar num ciclo vicioso. Mais obesidade, mais insulina o corpo precisa, porque a insulina é o hormônio que normaliza a glicose. Então, como você está obesa, ele precisa secretar muita insulina para normalizar a glicose, porque a célula não reconhece a insulina, tem que produzir muita insulina. Então, quanto menos insulina você secretar, melhor. Aquilo que eu falei, menos carboidratos refinados, mais legumes e verduras. E você é uma pessoa, por exemplo, que pode experimentar, junto com o seu nutricionista, seu médico, fazer jejum intermitente. Pode experimentar. Porque o jejum intermitente é um momento onde você não come nada, que secreta insulina. E aí você tem você não secreta insulina, né? Geralmente o jejum intermitente é o seguinte, eu janto, no café da manhã, ou eu não como nada, ou nesse caso eu tomo um café sem açúcar, sem adoçante, pode colocar um stevia pelo menos, ou então eu como só proteína, eu como um omelete, porque o omelete você secreta menos insulina, por exemplo, tá certo? Você come uma proteína no café da manhã. E aí você vai comer mesmo carboidrato só na hora do almoço. Então, você fica de 12 a 16 horas ou em jejum ou sem comer carboidrato. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta da Netinha Lima, que é o que fazer para diminuir a retenção de líquido? Bem, você tem que ver as causas, né? Você pode ter retenção de líquido por causa do seu ciclo menstrual, né? Tem mulheres que têm retenção de líquido, elas têm edemas que vêm e voltam, mas não são relacionados ao ciclo menstrual. É uma coisa chamada edema cíclico idiopático. Edema, né, de inchar, cíclico de ciclo, idiopático, ninguém sabe a causa. E essas pessoas, geralmente, elas têm uma falha que elas acabam tomando diurético. Cada vez que elas tomam, elas desincham e depois elas incham mais ainda. Elas têm uma alteração no enzima chamada angiotensina, que é relacionada aos medicamentos que atuam nesse, é o captopril, nalapril. Então, só para entender. Tirando isso, o que ela tem que fazer é o seguinte, eu não sei exatamente como ela incha,
Mas você pode ficar atento se tem alimentos que desencadeiam mais isso em você, se é o fato de você ficar sentado há muito tempo, né? A gente tem que se movimentar. Nós somos feitos para caminhar. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que fica 5 horas sentada sem se levantar diariamente, muita gente fica, para a expectativa de vida dela, é como se ela fumasse mais de um maço de cigarro todos os dias. Olha que incrível. Entendeu? Perfeito. Muito bom. Doutor, vamos lá. A Elisângela fez uma pergunta que é super interessante, já ouvi várias pessoas falando a respeito disso. Se fazer o uso do limão contínuo, se isso faz mal. Nenhum mal. O limão é uma fruta, vamos pegar de todas as características. Primeiro, ele é uma fruta com pouca frutose. Alguém te falar mal de fruta, né? Ele tem pouca frutose, que é o açúcar da fruta. Se você tomar ele em jejum, ele vai ajudar o seu estômago a lidar com o refluxo. Mas por quê? Porque ele vai ressensibilizar os sensores do estômago quanto à acidez. O estômago abre e fecha as válvulas, né? A válvula que abre para o intestino, a que vem para o esôfago, ele abre e fecha. Então, ele vai te ajudar nisso. Então, você pode tomar, não tem nenhum problema, não. Tá? Perfeito. Claro, se você colocar 2 colheres de açúcar, aí muda de figura. Aí destruiu com limão, né, doutor? Se um dia eu for almoçar com uma amiga, tomou 2 sucos de laranja. Vai falar que a culpa é da salada que ele comeu. Não é, dos 2 sucos de laranja que ele tomou. Pois. Não é isso? Exato. Tem outra pergunta que é relacionada ao limão, que a Márcia perguntou ali se é verdade que chupar um limão em jejum cura gastrite e refluxo. Foi mais ou menos o que a gente falou. Não tem que chupar, você tem que espremê-lo e tomar. Pode te ajudar. 1/3 dos refluxos melhoram dessa forma. Vai ter uns que não melhoram. Mas experimenta. Melhora por isso que eu estou te falando. Ele ressensibiliza, porque a gente acha que você fala assim, mas está ácido. Mas, na verdade, a presença do limão, ele entra, ele é menos ácido que o suco gástrico, tá? O suco que tem no estômago, né? O líquido do estômago. Mas ele vai estimular os receptores de maneira que esse abre e fecha das válvulas do estômago vão funcionar melhor, o que vai diminuir a sua percepção dessa acidez. Tá bom? Perfeito. Doutor, tem outra pergunta aqui relacionada à banana e à biomassa. A Edna Pires colocou dessa seguinte forma a pergunta dela. Já sabemos que a fruta não deve ser batida para um suco. E a banana também? E se não puder, como que fica a biomassa? A biomassa é feita da banana verde, né? Se eu não me engane, a banana, porque a banana é verde, então você tem que lembrar que ela tem menos frutose. É por isso que é a biomassa. A biomassa tem mais fibra, ou seja, a biomassa de banana verde não é igual uma banana amadurecida, entendeu? Ela, provavelmente, a relação dela de frutose por fibra, ela tem mais fibra do que frutose, é por isso que ela é interessante, entendeu? Perfeito. O que é amadurecer? É aumentar a quantidade de frutose no alimento. Como ela está verde, é por isso que ela é interessante para isso, né? Perfeito, é porque ela utiliza para muitas receitas. Exatamente. A fibra vai atrapalhar a absorção, que nesse caso é bom, e vai fazer com que os alimentos sejam absorvidos mais devagar. Você não tem pico de glicose, nesse caso você secreta menos insulina, você forma menos gordura. Perfeito. Sandra Nunes Ferreira, eu não consegui entender o final da sua pergunta. Se você puder escrever de novo aqui para mim, agradeço. E, doutor, o Diego Camui perguntou se o doutor tem algum material sobre hábitos saudáveis. Pois é, como eu falei, nós temos um curso, né? Um curso digital que você acha no meu Instagram, no meu site, né? Frederico Porto, vocês vão achar. Compartilhei todas as... Só, desculpa, doutor, te interromper, mas está tudo aqui nos comentários, gente. Até, acho que está fixo ali, né? Está fixo, tem o Instagram do doutor, Facebook, site. Então, lá tem muito conteúdo também, já está ali para eles. Ótimo. Então, chama Domine Seus Hábitos com a Neurociência, onde você vai receber, a pessoa recebe um e-book, um livro, ela tem acesso às aulas, eu tenho um workbook que eu vou conduzindo para elas trabalharem junto comigo, ver a meta que elas querem, até achar o que eu chamo de um hábito, qual o hábito angular, que vai fazer a maior diferença na vida delas,
E como é que ela começa aquilo bem pequeno? Como eu expliquei, a melhor maneira de mudar um hábito é começar pequeno. E, além disso, eu gravei um exercício de PNL, uma ponte para o futuro, tá certo? A maioria de nós temos dificuldade de mudar hábitos por uma questão chamada desconto hiperbólico. O que é isso? Entre o prazer de comer o bolo e o quilo que eu vou ganhar daqui a 40, 50 dias, o bolo vence muito fácil. A não ser que você consiga, na sua consciência, ter um contato com o seu eu futuro. Esse eu que vai ganhar o quilo daqui a 40 dias, tá certo? Então, eu faço um exercício para a pessoa aproximar-se do eu futuro dela. Então, quem tiver interesse, né, domine seus hábitos com a neurociência, é só procurar nas mídias sociais aí que vocês vão encontrar. Perfeito. Modéstia à parte, ficou muito bom o curso, né? Eu trouxe meu conhecimento de psiquiatria, juntei com, né, vários hábitos, não necessariamente bons. Porque, por exemplo, todo aplicativo que você usa hoje é feito para te viciar, né? É por isso que o seu WhatsApp tem uma bolinha alaranjada. Você olha e vê logo que alguém deixou uma mensagem para você. E por que ela não é azul? Porque azul não te chama atenção. Vermelho e laranja chama logo. Então, é feito de propósito. Então, ele estuda isso e você pode extrapolar essas ideias para os aspectos, para mudar hábitos que você queira mudar. Bacana. Então, tá respondido. Opa, desculpa. A Sandra Liardi perguntou sobre os antidepressivos e o efeito no peso. Isso a gente falou um pouquinho, né, lá no início da live. Tudo para ela saber, né? Então, basicamente, os antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, né? Eles tendem... tem pessoas que engordam, às vezes não é o comum, mas vamos dizer, o que eu estou falando? Estou falando da fluoxetina, citalopram, escitalopram. Então, basicamente, paroxetina. A paroxetina é um que aumenta o peso, às vezes. Os outros, geralmente, não, mas tem pessoas que acontece. Você tem um antidepressivo chamado venlafaxina, que algumas pessoas aumentam o peso, mas desses mais novos que circulam por aqui, você tem os antigos que eram muito ruins nisso, que é a amitriptilina, a imipramina, esses aumentavam o peso, que aumenta o apetite. E dos novos, é a mirtazapina, esse aumenta muito o apetite, entendeu? Então, tudo na vida é um custo-benefício, você tem que ver porque que você está tomando, né? Então, tudo é uma troca, né? Ou seja, o remédio tem efeito colateral, né? Por isso que ele também tem efeito terapêutico, ele te trata porque tem efeito colateral, e tudo na vida tem que ser uma avaliação de um custo-benefício, né? Perfeito. Aqui... Julie, eu fiz esterectomia e fiquei sentindo muito calor. Meu ginecologista me passou um hormônio e eu engordei muito e parei. É obrigado tomar hormônio? Essa é a pergunta da Célia Oliveira. Não necessariamente. Ele provavelmente passou porque você deve ter tirado o útero próximo da sua menopausa, né? O hormônio... Por que você usa um hormônio, né? Usa ou para o seu bem-estar, não é isso? Porque ele melhora, ele mantém a libido da mulher, ele mantém ela com mais energia, e ele previne osteoporose na vida, na terceira idade. Então, esse é o motivo que se usa o hormônio. Mas se você, por exemplo, tiver uma prática de atividade física de impacto, você vai manter sua massa óssea, tá certo? Porque depois dos 80 anos, metade das pessoas morrem em decorrência de uma queda. Elas caem e quebram o fêmur. Você pode lembrar, se deve ter alguém na sua família, né, que caiu, quebrou o fêmur, foi para a cama e morreu. Então, por isso que a gente tem que cuidar da massa óssea. Se você não for usar hormônio, você tem que cuidar de outra forma. Mas não é obrigado, tá certo? Perfeito. Aqui tem a Rosângela do Nascimento. Mais ou menos igual a cirurgia da Julie. Cirurgia, né? Dá não, se você tiver essa dieta, não. Então, se você fizer uma atividade física, não é isso? Né? Aí não. Perfeito. A Rosângela do Nascimento falou que ela retirou o útero, mas ainda não entrou na menopausa. E ela quer saber também se tem que tomar hormônio ou algum tipo de medicamento. Não, o útero não produz hormônio. Quem produz hormônio, você tem que lembrar, são os ovários, que ficam do lado do útero. O útero só serve para poder receber, o óvulo é secretado pelo ovário, o espermatozoide chega, fecunda e aí nasce a criança. A criança cresce ali dentro do útero. Então, quando você tira o útero, você não mexe na parte hormonal, porque os ovários continuam produzindo hormônio.
tá? O que acontece é que algumas mulheres, quando ela tira o útero, o hormônio que ela já tem circulante, ele perde um grande órgão que ele se liga, entendeu? Então, os hormônios ficam soltos, ele vai se ligar em outro lugar. Então, algumas mulheres engordam, provavelmente por causa disso, tá certo? É como se o volume de hormônio continuasse o mesmo. Mas agora faltou um órgão onde ele se ligava, então ele vai se ligar em outro lugar. Ele produz, às vezes, mais tecido adiposo. Então, por isso que, às vezes, é comum a mulher tirar o útero e engordar depois. Mas Perfeito. não é a ausência do útero que te dá baixa de hormônio. Ok. Doutor, me fala como que está seu tempo, porque as perguntas aqui não param. 5 minutos. Aí depois ele faz uma versão 2, né, Júlia? Ele faz uma versão 2. Isso, porque, olha, não para de chover pergunta aqui, doutor. A Romy Hitzman, ela também é do programa. Ela, eu não tenho diabetes e quando entrei na menopausa engordei quase 22 quilos, foi um horror. Aí ela conseguiu perder 12, foi um arraso, né, Romy? E agora ela falou que tá difícil e se tem como acelerar mais o metabolismo dela. Pois é, então aquilo que eu falei, você tem, porque é a memória metabólica, você lembra daquilo? A memória. Então, talvez uma forma de você fazer é jejum intermitente, que aí você muda a sua memória metabólica. Esse é um caminho. Você pode usar, por exemplo, canela, você pode usar vinagre de maçã, são formas de diminuir a resistência insulínica, né? São maneiras que você consegue fazer com que a sua célula fique mais sensível à insulina e o corpo secreta menos insulina e você emagrece. Perfeito. Certo? Então, vamos lá. Andréia Alcântara, eu tenho açúcar baixo, mas o meu colesterol está em 220 e acumulo gordura fácil na região do abdômen. Sinto muita necessidade de comer o doce após o almoço. O que eu devo fazer para amenizar? Bem, primeiro, entender o seguinte, importante também ver o seu triglicérides, tá certo? Tem outras coisas que você pode olhar, não necessariamente só porque o seu colesterol está alto, isso é grave, né? Eu acho o seguinte, se você come o seu doce na hora do almoço, depende da quantidade, esse não é o grande problema, provavelmente, né? Você tem que, na minha opinião, uma coisa é você se negar um prazer, você fala, não vou comer mais doce. Outra coisa é você comer menos, tá certo? Então, coma menos. E eu me pergunto, será que você não está comendo muito arroz, muita massa, antes da sobremesa, entendeu? Você está atribuindo ao doce, mas, na verdade, para engordar, não é muito diferente comer um pedaço de pudim do que comer 3 colheres de arroz, tá certo? Então, a pessoa olha uma coisa na sobremesa, na verdade, o problema está no prato que ela comeu antes. Então, minha sugestão para você é exatamente reduzir os carboidratos e cereais, aumentar de legumes, frutas, né, legumes e verduras, é o que se chama de uma dieta low carb, que é provavelmente a melhor dieta que você pode fazer hoje no mundo. É uma dieta onde você vai ingerir menos carboidratos, especialmente, né, de trigo, que é pão, macarrão, massas, né? É isso que realmente nos engorda. Perfeito. Lembrando sempre, né, de colocar os vegetais aí na alimentação, né, doutor? E hoje a gente fica, assim, eu fico um pouco apavorada, assim, quando eu vejo o pessoal na low carb, só carne, Não, e aí... é completamente errado, claro, não se concorda. A carne não tem nutrientes, não é isso, né? Ou seja, essas pessoas geralmente fazem uma cetogênica, né? Exato. Isso não é saudável. Você viver em cetose, isso é ridículo. Cetose causa atrofia de hipocampo, que é uma região do cérebro, muito importante. Nós não fomos feitos para viver em cetose. A não ser que você tenha uma epilepsia grave e faça uma dieta de cetogênico para poder não ter a crise, tá certo? Mas tirando isso, não é saudável viver em cetose. Né? Perfeito, obrigada. Doutor, então mais uma? Quem teve a bactéria H. pylori pode fazer o uso do limão? Deve fazer, para que ela não cresça lá de novo. Essa é da Noeli. Para que ela não cresça, né? Então, deve fazer. E outra coisa, o limão, ele vai estimular a produção do muco, porque o estômago é assim, tá bom? Imagina que isso aqui é a parede do estômago, né? Tá bom, a parede aqui, né? Vamos fazer assim. Então, se você olhar assim, ele vai ter uma camada ácida e aqui está a parede do estômago, né? Eu estou olhando assim, você entendeu, né? Como se tivesse... Eu fiz um corte, né? De maneira que eu enxergue todas as camadas da parede do estômago. Entre o ácido e a pele, existe uma camada básica, que anula o ácido. O ácido não toca na pele do estômago. Por isso você não sente o queimor.
O que você tem quando você tem uma gastrite é que, de alguma forma, essa camada foi alterada. É como se fosse um muco protetor. E quando você usa o limão, aquela hora eu não falei, ele também ajuda a formar, a refazer esse muco. Então, é por isso que ele protege. Entendeu? Perfeito. Tem muitas ainda? Vamos ver aqui. Olha, até que não. Eu tomo os hormônios para a tireoide, então vai me ajudar na osteoporose? Essa é uma pergunta. É a pergunta da Solange Weber. Não, Solange, são coisas diferentes. Você que toma o hormônio da tireoide, porque você deve ter tido hipotireoidismo, o grande paradoxo, que a gente não sabe ainda por quê, é que parece que você tem que tomar, tá, Solange? Mas você, mais do que alguém que não toma, tem que cuidar muito bem dos seus ossos. A gente não sabe ainda dizer por quê o uso do hormônio tireoidiano que você precisa de usar, né, se você não usar, faz mal para o seu coração, você fica sem energia, você aumenta seu peso, ele tende a aumentar um pouquinho a sua perda óssea. Então, você tem que cuidar, né? Perfeito. Talvez, né? Mais carinho do que outras. Agora, alguém só me perguntou, Julie, por favor, pede para falar da água de berinjela com gengibre, por favor. É a Márcia. Aí eu sei que tem que me falar. Me conta, Ju, o que é água de berinjela com gengibre? Eu também desconheço, não uso. Bem, a berinjela geralmente é usada em pó para ajudar a baixar o colesterol, né? Isso aqui eu sei, né? Mas muitas pessoas, entenda bem, se você tiver acima do seu peso, inflamado, porque o problema do colesterol é quando ele oxida, e você descobre isso pedindo um exame chamado proteína C reativa. Se a proteína C reativa é alterada, que mostra seu nível de inflamação, isso é que é muito grave, tá certo? Então, na minha opinião, é o seguinte, a pessoa tem que cuidar disso também, né? Ou seja, não é... A gente volta ao alimento mágico. Não é o alimento mágico que vai fazer o colesterol baixar. E mais importante, no fundo, é a relação entre o seu triglicérides e o seu colesterol bom, o seu HDL. É isso que você tem que ficar atento. Entendeu? Eles têm que ter uma relação menor que 2. Então, se você tiver um triglicérido muito alto e um colesterol bom baixo, você tem um problema. Aí você tem que ficar atento. E a inflamação. Mas a berinjela não vai fazer nenhum mal, tá? Pode tomar. Doutor, essa pergunta eu acho bem especial, da Viviane Boing. A Vivi perguntou sobre o anticoncepcional, se ele realmente engorda ou se ele é um mito. Ele vai te engordar um pouco, mas entenda bem. Tudo na vida em inglês chama-se trade-off, né? É uma permuta. Eu fico muito puto de ver médicos aí na internet falando assim, anticoncepcional da celulite. Dá. Mas a pílula que libertou a mulher no mundo. É verdade. Porque se você engravidar, quem vai cuidar do filho é muito mais você do que o seu parceiro. Você concorda comigo? Você que vai carregar ele 9 meses, eu posso te garantir que a mãe será você o resto da existência. Então, eu, por exemplo, na clínica onde eu trabalhava, que um médico chegou com essa ideia que tinha que parar de usar as pílulas. Espalhou aqui para todas as funcionárias. 2 ficaram grávidas. Eu brinquei que tinha que dar pensão para as 2. Porque para que ele foi falar aquilo? Então, assim, durante uma fase da vida da mulher, eu acho que ela paga esse preço. Mas ela tem o ganho de não ver um filho sem, né, ela querer. E é claro, depois que ela tiver um parceiro estável, ela pode usar outras formas. Quando eu digo uma pílula, ela pode usar um Mirena, não sei exatamente a sua ideia, pode usar um DIU de cobre, tá certo? Então, é isso que tem que ser conversado. Agora, durante uma fase da vida, é importante. Mas, assim, só para entender alguns dados, por que isso, eu acho que a pílula é por uma fase da vida? Porque a pílula, ela gera na mulher uma menopausa. Porque ela desliga os seus ovários. Então, por exemplo, ninguém pede, mas, por exemplo, eu já tive a curiosidade de pedir, de mulher, pedir densitometria, que é aquele exame que você faz para ver se a pessoa tem osteoporose, em mulher de 38 anos de idade, você vê ela com osteopenia, ela já com perda óssea. Por quê? Porque ela toma pílula há 15 anos, entendeu? Então, é por uma fase da vida. Isso que é importante. Mas você nunca desconsidera isso, o ganho, né, o trade-off. E por que eu falo isso? Porque tem decisões que são para a existência inteira. Elas não vou nem discutir se elas são certas ou erradas, tá certo? Mas, veja bem, a mulher engravidou, ela escolhe fazer um aborto ou não. Legal, o que é que seja. Ter ou não um filho é uma decisão para uma existência inteira.
Eu posso te garantir, eu sou psiquiatra. Tem mulheres que fizeram um aborto há 25 anos. Elas não esquecem. Como provavelmente elas vão esquecer o filho dela que está dando trabalho para ela até hoje, com 25 anos. Você entendeu? É uma decisão para a vida inteira. Então, quando eu olho isso, eu acho que fica muito raso a gente discutir se aumenta 4 quilos, se retém água, né? Se você pode trocar a sua pílula, né? Então você põe um DIU de copo. Você entendeu? Isso é uma discussão que você tem que levar em consideração muitos fatores. Se dá celulite, pelo amor de Deus, se dá celulite, né? Pô, isso é o menor dos problemas, a celulite, né? Nas questões. Então, eu acho que, por uma fase da vida, eu acho que tem que ser usado, e com cuidado, né? E, inclusive, por esse detalhe que eu acabei de falar, muitas de vocês talvez nunca ouviram falar isso. A mulher com osteopenia, perda óssea aos 38 anos de idade, porque ela usa pílula desde os 18. Então, ela está menopausada, ela está uma menopausa leve desde os 18 anos. Ela foi perdendo osso, entendeu? Então, essa mulher, o dia que ela está na menopausa com 46, ela vai ter eu tenho um paciente, por exemplo, que ela, atravessando a rua, alguém bateu o cotovelo nela, ela fraturou a costela. Nós vamos descobrir porque ela estava com osteopenia, por uso crônico de pílula de muitos anos, né? Já casado, você já poderia estar usando outro método contraceptivo, certo? Que não fosse a pílula. Eu já estou aprendendo a tomar anticoncepcional e me sinto muito bem. Mas isso eu, né, por muitos anos tomei também. É isso. Então, eu acho que voltamos àquele viés, né? Se é ruim para tudo. Não. É bom para um momento, para o outro você abre mão. Mas tem o seu lugar, ué. Claro que tem o seu lugar. Né? Exatamente. Doutor, entrou mais perguntas. Fazemos uma próxima? Nós vamos fazer uma próxima, tá? Aí vocês se divulgam para as amigas. Porque eu e Júlio queremos ter quantos? 1.000 aqui dentro? Quantas pessoas, Júlio? A gente tem que ter no mínimo 1.000 pessoas. Aí a gente faz um de 2 horas de respostas, entendeu? A gente fica 2 horas. No Facebook, né, doutor? Hoje a gente ficou algum tempo conversando sobre isso de manhã, porque o Facebook está nos bloqueando. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para vocês compartilharem com outras pessoas, né, doutor? Porque. Então eu me comprometo a fazer outras, vocês espalham aí, a gente avisa com antecedência, né? Para a gente fazer uma campanha para trazer muita gente. Aí eu fico 2 horas respondendo Fico 2 horas conversando com vocês, tá bom? Perfeito. Ficaram algumas sem responder, gente, peço desculpas, a gente já está aqui há mais de 1 hora, mas então faremos uma próxima. Temos aí muito a agregar, né, doutor? Quem sabe a gente junta um pouco de cada programa aí. Eu gostei, hein, dessa ideia dos hábitos, acredito que pode contribuir muito, hein? Vamos fazer um sobre hábitos, não é isso, né? Então. Que é o nosso produto lá, né, que vocês vão ter, tem o e-book, o workbook, e tem as aulas, ainda tem o exercício de indução, né, de ponte para o futuro. Bacana. Que o Júlio fez lá com o Tony Robbins. Isso aí. É verdade. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, contribuindo de uma forma tão significativa. Muito obrigada. Se quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Pois é. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lembre-se que hábitos, né, ou seja, a sua busca, ela tem que ser gradativa. E se eu puder te dar uma única dica, é que ninguém muda a si mesmo se não houver autocompaixão. É o seguinte: você se propõe, por exemplo, a não comer açúcar, tá certo? E eu te garanto que um dia você vai comer, tá certo? Pode ficar tranquilo, você vai escorregar e comer. Se você não se perdoar, o que acontece? Você vai se criticar, né? Porque geralmente a gente não é bonzinho com nós mesmos, né? Dizem que se nós falássemos para os outros que falamos para nós mesmos, nós não teríamos nenhum amigo nessa vida. Então, a pessoa come açúcar, ela vai contra o que ela havia se comprometido, e aí ela se critica, ela se sente mal. O que você acha que ela faz para se sentir bem? Ela come açúcar de novo, entendeu? Então ela escorrega. Então a única, você tem que entender o seguinte: você vai ter escorregões, você tem que se perdoar, levantar e continuar a sua caminhada. É o único jeito, é a autocompaixão. E com a autocompaixão você vai mudando seus hábitos gradativamente, tá certo? Não se iludam, é assim mesmo. Autocompaixão. Então, a primeira coisa que eu poderia dar uma única dica, que é parte do nosso curso lá, né, o Domine Seus Hábitos com a Neurociência, esse é um exemplo de uma dica que eu dou lá, que é a autocompaixão. Se não houver autocompaixão, você não consegue se colocar no trilho novamente. Porque toda vez em quando, né? Na verdade, todo mundo sai. Então, como é que você se perdoa e volta para o trilho?
né? Então, por exemplo, se eu faço comida, se eu como muito no final de semana, eu faço meu jejum intermitente na segunda de manhã, para deixar o meu fígado esvaziar. Aliás, Júlio, vamos fazer o próximo, vamos falar muito sobre jejum intermitente, combinado? Vamos sim, combinado. O meu modelo tem 5 características no alimento. Como comemos, quanto comemos, quando comemos, o que comemos e por que comemos. Então, nós Perfeito. vamos analisar esse modelo e a gente, quando falar do quando comemos, a gente fala do jejum. Então, lembre-se, autocompaixão. Perdoe a si mesmo. Tá bem? Muito bom, doutor. Muito obrigada. E muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui presente, por cada curtir aqui, cada compartilhamento. Muito obrigada. Então, nos vemos na Obrigado. próxima, doutor. Obrigadão, hein? Tá bem, abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.